Obrigada. Muito obrigado. Bom, bem-vindos a todos. Acho que vai ser uma hora muito interessante para a gente aqui, para a gente conversar um pouco sobre AI generativa de maneira geral e depois um pouco com foco em serviços financeiros, que eu acho que é uma das frentes que mais está sendo impactada com essa nova tecnologia, né, com esse advento de uso de LLMs, de AI generativa como um todo. Então, acho que vai ser algo bem interessante. É uma troca, então fiquem à vontade, podem perguntar ali na parte de Q&A, e à medida que a gente for tendo oportunidade, a gente vai respondendo, mas a gente vai ter também uma oportunidade ao final da sessão para responder algumas perguntas, tá? Bom, como o Bruno disse, eu sou Anderson, engenheiro de soluções, cientista de dados aqui da H2O, trabalho na H2O já há quase 2 anos, e eu consegui, dentro da H2O, ver de perto essa revolução que tem sido essa inteligência artificial generativa como um todo, né, desde da origem, a evolução do ecossistema open source, e como tudo isso vem transformando as indústrias como um todo. Então, eu tive a honra e o prazer de poder acompanhar de perto essa transformação e espero passar um pouquinho dessa experiência que a gente está tendo nessa uma hora, tá? Bom, muito brevemente, tenho certeza que a maioria de vocês já conhece, mas só falando um pouco da H2O como um todo, a gente é uma empresa específica, especializada em ciência de dados e inteligência artificial. A gente nasceu no Vale do Silício em 2012 e hoje, já depois de muitas rodadas de investimento, hoje a gente está presente em muitas companhias. Hoje a gente tem os melhores cientistas de dados do mundo, os Kaggle Grant Masters, da plataforma Kaggle, desenvolvendo grande parte das soluções que a gente tem hoje. Então, a gente conseguiu aí estar bem equipado para poder trazer também um conjunto muito interessante de soluções específicas para a generativa e para modelos de linguagem, tá? Mas hoje a gente vai falar de algo bem específico, que é justamente a inteligência artificial generativa, como que ela surgiu, como que ela nasceu, quais são as nuances desse tipo de tecnologia, quais são as principais características, as principais vantagens e também os principais riscos e como que o estado da arte nos permite hoje interagir com tudo isso e transformar os setores, né, especificamente os serviços financeiros. Bom, a inteligência artificial generativa, acho que ela parte, né, se ramifica, né, dessa onda, né, de inteligência artificial com modelos cada vez maiores, né, mais especificamente modelos neurais, redes neurais muito grandes e que precisam, obviamente, são modelos com bilhões de parâmetros que necessitam, por natureza, que necessitam, por definição, uma quantidade massiva de dados para ser treinadas e uma capacidade e um poder computacional igualmente massivo. Então, são redes muitas vezes que passam ali meses sendo treinados, sendo desenvolvidos para tarefas específicas, né? Então, de uns anos para cá, a gente foi acompanhando essa evolução desse Big AI, né? Modelos tradicionais foram se transformando em modelos neurais, esses modelos neurais foram se transformando em modelos cada vez maiores para diversas frentes, né? E a gente tá acompanhando isso e acho que hoje enfim, o que a gente acompanha hoje na inteligência artificial é muito resultado disso e é resultado de uma pesquisa contínua de muitos anos, né? Então, essas primeiras redes, que são essas redes generativas, elas datam de 2014, né? Então, são redes já mais antigas. Então, essas redes são as precursoras do que a gente entende hoje como essas redes generativas que são capazes de gerar algo efetivamente novo, né? E aqui nessa timeline eu consigo colocar né, destacar alguns pontos mais importantes, tá? Eu não quero gastar muito do nosso tempo aqui, mas alguns pontos acho que são importantes. Em 2017, o Google lança, por exemplo, um paper que revolucionou o estado da arte em modelos de linguagem, que hoje é aplicado para todas as frentes, mas especificamente para a linguagem, que tem o título Attention is all you need. Atenção é só o que você precisa, né? Apresentando uma nova arquitetura de rede neural que vem a se transformar na unidade unitária, na alma de tudo que a gente consegue entender dessas redes GPT, né?
Então, o T do GPT são os transformers e a base do transformers são as atenções, as unidades de atenção, que a gente vai conseguir explicar um pouco mais detalhe. Não quero ser tão técnico assim, mas é importante ressaltar que em 2017 houve esse marco que representou uma mudança muito drástica no que a gente entendia como o estado da arte em redes neurais. Tanto que depois disso, logo em 2018, começam a lançar modelos baseados em atenção, como o BERT do Google e o GPT, o primeiro GPT da OpenAI, lá em 2018, modelos com 117 milhões de parâmetros. Hoje a gente está lidando com modelos de 200, 300 bilhões de parâmetros, né? Tem uma escala exponencial. Depois, obviamente, 2022, tudo que foi o ChatGPT, e hoje a gente, em 2024, consegue ter todo um ecossistema de LLM e AI generativa, envolvendo um ecossistema de modelos open source e de como realmente utilizar esses modelos no nosso dia a dia, na nossa rotina, né? Então, tudo isso graças a algumas evoluções importantes nesse mundo. Bom, e com isso, o que que isso representou, na verdade, né, dentro desse nosso sistema, né, desse nosso ecossistema de inteligência artificial e machine learning, é uma mudança de paradigma, no final das contas. Antes a gente tinha um paradigma da AI preditiva, né, que a gente chama, que são modelos de machine learning, né, que aprendem com dados históricos a identificar tendências, correlações, padrões estatísticos, né, nesses conjuntos desses dados, assumindo uma premissa forte de que essa tendência, esse padrão, essas correlações vão se repetir no futuro e por isso a gente consegue fazer predições e tenda-se a AI preditiva. Então, esses modelos mais tradicionais entram nessa caixa de AI preditiva. Com tudo isso que a gente apresentou aqui, a gente apresenta uma nova, né, estratégia, uma nova onda, uma nova área de inteligência artificial, que é essa inteligência artificial generativa, onde a gente é capaz de criar algo novo, né? Criar um conteúdo que não existia antes. Então, a gente, a partir de uma quantidade massiva de dados, com uma rede igualmente massiva, com uma quantidade enorme, exorbitante de pesos e modulações ali dentro daquela arquitetura, daquela rede neural, ela é capaz de aprender o padrão de construção desses dados para depois conseguir reproduzir, criar algo novo que não existia antes. Então, essa imagem aqui é um exemplo, né? E esse exemplo é interessante porque, embora seja uma imagem que muito provavelmente herda características, traços, padrões de artistas, né, cujas imagens foram utilizadas para treino, essa imagem especificamente, ela é completamente nova, ela não existia antes desse modelo a gerar. Então, isso é bastante interessante, é uma nova abordagem completamente diferente de modelos de inteligência artificial. Isso só é possível através daquela evolução das redes que a gente apresentou no slide anterior. Então, justamente por conta disso, a gente muda também o exercício que a gente faz ao resolver um problema. Quando a gente está falando de modelos tradicionais, necessariamente a gente precisa de dados e marcações, né, que a gente chama de labels, né, da nossa target. E esses modelos tradicionais, eles vão aprender para gerar, né, e reproduzir essa target no futuro com o nosso output. No modelo de inteligência artificial generativa, não, isso muda, né? A gente aprende os padrões em dados não estruturados, em imagens, textos, vídeos, áudios, e depois a gente consegue gerar um conteúdo novo, né? Então, isso é super interessante porque muda também a nossa abordagem ao se deparar com o problema em si, né? A gente não precisa necessariamente de uma marcação, a gente consegue fazer uma classificação de texto, uma classificação de documento, sem necessariamente ele ter sido treinado para aquela tarefa muito específica, né? E justamente por conta disso a gente consegue pegar esse conceito, né, de inteligência artificial generativa e, no final das contas, aplicar em muitos ramos, né, em muitos campos. Hoje a gente está acompanhando uma evolução muito forte no campo da visão computacional, de imagem e de vídeo. Se a gente pegar os vídeos que o Sora está fazendo hoje, né, uma rede, um modelo da OpenAI, comparar com os vídeos de um ano atrás, parece que é uma década de evolução e são só 12 meses, né? E são vídeos que tá quase muito próximo de não a gente não conseguir discernir mais se é uma imagem, se é uma filmagem ou se é algo gerado por inteligência artificial, que é algo totalmente novo. Aquelas pessoas não existem, aquela imagem, aquele cenário não existe. É 100% novo. Então, é algo que nos anima pela evolução da tecnologia,
e por um lado também nos assusta e levanta também algumas questões importantes que precisam ser discutidas de como isso vai conviver, né, em sociedade com a gente, no final das contas, quando a gente começar a ter um consumo muito grande de conteúdo, vídeos, imagens que a gente não consegue discernir se é feito por inteligência artificial ou não. Então, tem muitos, né, muitos avanços nesse campo de visão computacional, no campo da ciência, no campo de construção de software, né, tem um modelo muito importante hoje para a construção de software que foi lançado, mas aqui a gente tem um foco muito grande em modelos de linguagem, né? Eu acho que são os modelos de linguagem são os mais abundantes hoje em dia, os que a gente chama de LLM, né? Os Large Language Models, eles são de fato os mais abundantes e, na minha opinião, são os que mais impactam o nosso dia a dia, são os que a gente consegue utilizar mais na nossa rotina, que realmente conseguem melhorar a nossa produtividade com mais ênfase, né? E aqui a gente tem vários modelos hoje, open source ou não, né? Então são modelos que estão disponíveis para a gente utilizar, do Anthropic, do OpenAI, o Mistral, um bom modelo open source, aberto, e é claro que a gente também com nossa solução H2O GPT, o Enterprise H2O GPT, para alimentar esse ecossistema. Então essas redes, né, essa inteligência artificial generativa aí focada, né, na linguagem leva esse nome de LLM, né, de Large Language Models, e todas elas têm uma mesma característica. Eu não quero entrar em detalhes, não quero né, destrinchar tudo que acontece durante o treinamento, porque é um treinamento bastante complexo, mas eu quero aqui passar uma ideia, uma noção do que acontece e por que que essas ferramentas, esses modelos são tão poderosos no final das contas, né? Todos esses modelos, eles partem, né, eles se ramificam de um modelo fundamental, né? Cada um deles tem o seu próprio modelo fundamental e esse modelo, ele é enorme, bilhões de parâmetros, muitas vezes dezenas de bilhões, algumas vezes centenas de bilhões de parâmetros, e são treinados com terabytes de informação e trilhões de palavras, né, para conseguir fazer um bom treinamento. E como é que funciona esse treinamento? Primeiro, essas informações são coletadas, né, e aqui, por exemplo, é onde a gente consegue ver os dados que foram utilizados para o Llama ser treinado, que é o modelo aberto do Meta, né, o Llama 2. Então dá para ver a distribuição. Então tem fontes de informação do Wikipedia, do GitHub, do Archive, né, de textos científicos, enfim, tem toda uma distribuição aqui. E esses dados são super importantes porque eles vão ditar a qualidade do modelo, né, a proeficiência do modelo, a inteligência, a abrangência desse modelo, junto com a quantidade de parâmetros. Depois, esses modelos, todos eles hoje, compartilham dessa estrutura unitária que a gente descreveu, né, a atenção, o transformer, né, e isso é super importante porque mudou o paradigma da construção dos modelos. Aqui a gente consegue olhar para uma frase como essa aqui, prestar atenção, e é por isso que leva esse nome, né, de atenção, prestar atenção nas palavras que mais importam, entendendo sinônimos, antônimos, contextos, né, e prever com muita capacidade a próxima palavra. Então, é necessário esses bilhões de parâmetros para que você consiga, ao analisar uma frase, um contexto, um documento, de um relatório financeiro a uma peça jurídica, entender o que realmente importa naquilo, entender o contexto, entender sinônimos e antônimos para conseguir bolar uma resposta, prevendo palavra a palavra, de uma maneira eficiente. Então, é isso que o modelo está fazendo. Ele está olhando para trilhões de palavras, sendo treinado literalmente por meses, com um poder computacional gigantesco para prever, simplesmente prever a próxima palavra, né? E aqui a gente consegue ver a evolução disso ao longo dos anos, né? Então, aqui a gente começava com modelos, né, BERT, que já era um modelo baseado em atenção, mas com alguns milhões de parâmetros, para modelos hoje aí na casa de dezenas, se não centenas de bilhões de parâmetros, e falando de maneira potencial, exponencial, a qualidade, o potencial desses modelos e também a, a a quantidade de dados que precisam ser utilizados para treinar. Mas ele é treinado com tanta capacidade, com tanta proficiência e por tanto tempo, que a gente consegue pegar essa habilidade deles de prever a próxima palavra com mais acurácia e focar isso em atividades que a gente utiliza no nosso dia a dia, geração de conteúdo, tradução, sumarização, classificação de texto, classificação de documento, chatbot, claro,
extração de informação, análise de sentimento, relação entre documentos, tudo isso a gente consegue fazer porque dentro desses bilhões de parâmetros ele conseguiu é, ter essa análise contextual semântica do que é passado para ele. Ele consegue prestar atenção nas palavras coerentes, nas palavras que importam e definir o que que você, enfim, o que que você quer. Você quer extrair uma informação, o nome de um formulário, você quer extrair um valor numa tabela, enfim, o que que você quer fazer, ele consegue encontrar isso aí e ter isso contextual para a gente. Então, essa capacidade é muito importante desses modelos de LLM. Mas não é tudo, não são só boas notícias, não é só vantagens, né? Embora sejam muito, muito poderosos esses modelos, todos eles enfrentam uma limitação e um desafio muito importante que precisa ser sobrepujado, e que é essa capacidade de inventar coisas, né? Então, como ele está prevendo palavra para palavra, ele é um expert em linguagem humana, isso a gente pode falar, essa é a grande vantagem de usar um modelo desse tipo, mas eles não são fontes de informação. Se a gente perguntar algo muito específico, ou ele não vai saber, ou mais, ou pior ainda, né, o mais arriscado, ele vai te dizer alguma coisa, uma inverdade, algo que não existe, com uma certeza. E isso é super arriscado e você precisa ter algumas maneiras para tentar driblar isso, circundar isso, né? Então, quando você faz uma pergunta cujo material ele não tem acesso, cujo material não foi utilizado para treinamento porque é muito específico de uma instituição, de uma empresa, difícil, ou então porque os dados são muito recentes, ele não vai saber responder ou ele vai te falar algo que não é verdade. E para driblar isso, hoje o estado da arte nos permite seguir dois caminhos, que eu vou tentar elucidar rapidamente. O primeiro caminho é o que a gente chama de fine tuning, que é pegar um conjunto de documentos, né, que pertencem a uma determinada um determinado domínio de conhecimento, construir um dataset com base nisso, de perguntas e respostas, de instrução e resposta, pegar uma rede LLM que existe hoje, que seja aberta, que a gente tenha acesso aos pesos, e depois a gente fazer o que a gente chama de fine-tuning, de fato retreinar o modelo de uma maneira muito mais leve, muito mais rápida, porque grande parte do treino já foi feito, é só realmente um fine-tuning, um ajuste fino desse modelo, a partir desses dados de domínio específico, para daí a gente consegue gerar modelos, né, GPT muito específicos. É um modelo para fraude, um modelo para reclamações, um modelo para, enfim, para compliance, do jeito que a gente quiser. A gente consegue ir criando, modulando esses modelos abertos da maneira que a gente quiser, seguindo esse passo a passo, criando um dataset e depois fazendo o fine tuning desses modelos, né? E a segunda oportunidade que a gente tem é o que a gente chama de RAG, né? Que é pegar esses documentos, ao invés de criar um dataset e fazer um fine tuning e ajustar as entranhas desse modelo, a gente simplesmente armazena esses dados de uma maneira específica, que a gente chama de uma maneira contextual, né? Uma base vetorizada, e utiliza isso para busca, né? Então, a partir desse momento, quando a gente faz uma pergunta para o modelo, a primeira ação que a gente faz antes de entrar no modelo é pesquisar nessa base de dados quais trechos, quais documentos, quais peças, quais parágrafos, quais frases podem ajudar a responder essa pergunta por similaridade ou porque tem porque é parecido lexicalmente, porque tem os mesmos termos e palavras, ou porque é mais parecido semanticamente, porque pertence ao mesmo contexto. A gente vai trazer esse contexto para cá, né, esses trechos, e depois passar para o nosso modelo para daí construir a nossa resposta. Então, isso que a gente chama de RAG, né, Retrieval Augmented Generation, que é uma maneira mais prática, mais rápida da gente mitigar esse problema que é muito grave de alucinação, né, e esse risco das LLMs, né. Então, isso é o que a gente faz. A gente consegue indexar áudios, vídeos, textos, criando esses vetores, né, que são contextuais, ou seja, pedaços que são parecidos e que pertencem ao mesmo contexto vão ficar parecidos, vão ficar próximos uns dos outros, e os que são distantes vão ficar longe, então fica fácil para a gente fazer essa busca e trazer esses contextos para daí passar para o nosso modelo. Tá? Bom, quando a gente consegue fazer isso, né, e aqui a gente tem uma solução específica para isso, quando a gente consegue criar esse ecossistema, onde a gente pode pegar um arquivo, né, uma demonstração financeira, por exemplo, da Petrobras, que saiu em dezembro, com 160 páginas, fazer essa indexação,
né, nessa base de dados vetorial especificamente, a partir desse momento, quando eu refaço a mesma pergunta, né, quando eu refaço a mesma pergunta, eu posso buscar o contexto correto nessa base de dados, trago para cá e formulo a minha resposta, né? Então, essa resposta ela passa a ter uma fundamentação, passa a ter uma referência e ela vai estar ali fundamentada na verdade. Então, isso é algo que nos permite dar o contexto certo, a resposta certa, e a gente diminui esse risco, né, de inventar algo que não existe e depois só alavanca, só tira o proveito da principal parte da LLM de ser expert em linguagem humana e construir uma resposta que faça sentido, que diga a respeito à minha pergunta e que realmente que seja gramaticalmente correta, né? E porque eu sei que os fatos vão estar corretos, porque eu dei o contexto adequado, tá? Bom, mas tudo isso é só um contexto, só uma introdução breve, mas importante do que é uma LLM, do que é generativo, um pouco do histórico, um pouco das soluções que a gente tem que fazer para garantir que a LLM faça o que a gente quer fazer, porque isso é importante, a gente está caminhando, né, e eu acho que vocês estão aqui hoje por isso, de um uso é, social, por assim dizer, né, um uso é, dessas LLMs, do GPT como um todo, para um uso mais funcional do dia a dia, que vai realmente impactar nossa rotina, né? Vai impactar nosso dia a dia, no nosso trabalho. Então, a gente precisa ter algumas garantias. Então, esse ecossistema, de uma maneira mais enterprise, precisa existir. Esses cuidados precisam existir. E quando a gente está focando, né, esse tipo de modelo, esse tipo de inteligência artificial, especificamente para serviços financeiros, o que a gente vê é uma pluralidade de possibilidades, né, de impacto, que eu trago só algumas, eu tenho certeza que tem N outras possibilidades que podem, que vão ser exploradas, né, acho que é um espaço para a gente trocar também e ter diversas opiniões, mas aqui a gente vê alguns casos, por exemplo, da inteligência artificial ajudando a dar como se fosse uma consultoria para uma gestão financeira ou para uma educação financeira para os clientes. Então, fornecendo o material necessário, né, e só alavancando o poder da LLM de construir uma recomendação, um texto personalizado, né, para um cliente que tem demandas e necessidades especializadas. Isso é super interessante. Ou então, tem bastante iniciativas voltadas para o uso de LLM, para identificação de fraude, de risco. Tem até soluções hoje que analisam transações em tempo real, utilizando LLM, fazendo análise das partes textuais, né, da loja, ou do nome enfim, do nome da loja ou algo desse tipo, para tentar identificar possíveis comportamentos anômalos, possíveis fraudes nesse sentido. Então, então, tem muitas frentes nessa área de risco, de fraude, de lavagem de dinheiro, que têm utilizado modelos de LLM, modelos de inteligência artificial generativa, para fazer essa identificação de textos possivelmente fraudulentos e anômalos, né? Algo que é super importante, que a gente vê muito, aí é que a gente começa já a atender para interpretação de documento, né? Análise de recebíveis, né? De invoices. Então, o que que eu consigo fazer de extração de informação de um documento, de uma invoice, por exemplo, estruturar esse dado que antes era não estruturado, organizar de uma maneira que eu possa passar para um outro modelo, de propensão, por exemplo, de pagamento, né? Então, quais informações que eu posso coletar, que eu posso extrair, que eu posso interpretar daquele documento, daquela invoice especificamente. Então, essa transformação de dados não estruturados para estruturados é algo que a LLM vem impactando bastante e a gente consegue fazer também com muita proficiência, né? Parte de investimento, então tem muitas frentes nesse sentido de avaliar notícias, artigos, mídias sociais, fazer análise de sentimento para tentar utilizar isso como uma fonte de informação, de extração de informação, de interpretação, para que isso possa entrar num outro modelo, por exemplo, né, um modelo de previsão de mercado, né, de precificação ou algo desse tipo. Então, é muito comum encontrar LLM nessas etapas intermediárias de interpretação de texto para gerar conteúdo, para gerar informação, para gerar variáveis mesmo estruturadas para outros modelos subsequentes, né? Parte de compliance, a gente vai mostrar um exemplo aqui interessante disso,
que é análise de contrato, né? Como que a gente consegue fazer um raio-x de uma análise de contrato, balizando num template que a gente tem, ou num formato, ou em algo que era esperado, e avaliar e trazer possíveis riscos que aquele contrato pode gerar, né? Então, será que tem alguma informação que não deveria existir, ou que deveria existir de uma outra forma, que pode lá na frente me gerar um passivo, me gerar um risco associado? Então, como que a gente consegue identificar isso? E a LLM tem sido utilizada demais para esse fim, tá? E isso tem trazido grandes ganhos. E depois, é claro, por último, a parte de suporte ao cliente, óbvio, né? A parte de chatbot é uma das coisas que mais cresce, mas aqui eu expando um pouco isso e a gente vai mostrar um exemplo interessante que pode ser uma certa escalabilidade e flexibilidade na interpretação de qualquer interação com o cliente, né? Então, se tiver um canal, por exemplo, de reclamações do cliente, como que a gente consegue classificar, orientar, distribuir internamente dentro da empresa de uma maneira eficiente, né? Então, as LLMs têm sido utilizadas para esse fim também, de uma maneira mais flexível e escalável, de interpretar essas interações omnichannel com o cliente, para que isso consiga ser direcionado e seja clusterizado de um jeito eficiente, né? E aqui eu separei algumas demonstrações do que a gente citou aqui, só para ilustrar um pouco, né? Todas elas resolvidas dentro do nosso ecossistema, que eu acho que podem ser interessantes. A primeira possibilidade que eu trago aqui é o que a gente chama de GPT for Procurement, que entra naquela caixinha de compliance, né? Onde a gente consegue ter um template de um documento, de um contrato, ter o contrato propriamente dito, editado, modificado, e analisar se isso pode me oferecer no futuro um certo risco, né? Um risco associado. Então, aqui ele vai fazer toda a análise, dividir em sessões para a gente. Então, nessa primeira sessão, você tem esse template que precisaria ter esse número de dias, não são 7 números de dias, são 7 dias, e aqui a gente está fazendo o provisionamento de 15. Então, aqui você consegue analisar, bom, será que isso aqui foi um erro de digitação, ou deveria existir realmente uma modificação que eu devo fazer? Então, aqui ele vai mostrando para a gente todas essas diferenças e aqui mostrando, dando a recomendação se eu posso editar esse documento, eu já solto o documento editado, ou se eu quero manter porque é algo que foi feito de maneira intencional, né? Então, aqui a gente consegue ir passando, aqui é a mesma coisa, né? Então, agreement for a period of 2 years, né? Então, um período de 2 anos, e aqui eu coloco um período de 5 anos, será que essa notificação foi propositado, né? Ou não, né? Então, aqui é também uma aplicação muito interessante. São contratos enormes que são difíceis de fazer esse balizamento, de fazer essa análise. Então, ter uma maneira automatizada e confiável de fazer vai ajudar e ajudar bastante, né? Então, aqui é uma solução que a gente criou, relativamente simples, mas muito poderosa, de analisar e trazer esses conteúdos aqui para a gente, tá? O segundo exemplo que eu trago, eu acho que é mais visualmente interessante e que também é muito legal, que entra naquela caixinha que eu mencionei de suporte a cliente, especificamente análise de reclamações, né, e de feedbacks dos clientes, porque isso é um problema, né? Pode vir de canais distintos, de maneiras distintas, assuntos variados, formas de escritas variadas. Como que a gente cria de uma maneira sem necessariamente precisar de um treinamento de um modelo, sem necessariamente fazer, né, modelos específicos, como que eu caracterizo isso, categorizo isso, né, faço essa clusterização e depois faço um direcionamento interno. E aqui é o que a gente fez. A gente pegou um dataset enorme e simplesmente, né, sem fazer o fine-tune nenhum, só armazenou daquele jeito especial, fazendo reg que eu mencionei, e aqui a gente conseguiu depois gerar vários conteúdos a partir dessas reclamações, né, que a gente tem dentro desses clientes, né? Então, por exemplo, aqui a gente consegue clusterizar essas reclamações por diferentes produtos, né? Então, quais são os produtos mais comuns aqui nas reclamações, né? Por banco, no caso, que é um dataset com diversos bancos, diversas instituições financeiras, por estado de origem, onde foram os estados, né, que foram mencionados aqui nessas reclamações, né? Então, aqui a gente consegue gerar visualizações a partir de informações que foram geradas a partir dessas reclamações. Então, a gente pega essa reclamação, passa pelo nosso modelo perguntando qual que é a classificação, qual que é o produto que ele está
mencionando, qual que é o assunto como um todo, e a gente consegue gerar essas visualizações e clusterizações, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem todos os tópicos que foram abordados nessas reclamações, nesses temas. Então, a gente até consegue acompanhar se um determinado tópico está crescendo, está diminuindo ao longo do tempo, quais são os mais importantes, o que a gente precisa focar mais. Então, essa fonte escalável de classificação de interação com o cliente passa a ser super importante, né? E aqui a gente tem diversas possibilidades de, ao ter aqui uma reclamação, um conjunto de reclamações, ter essa capacidade de saber qual que é o produto, de saber qual que é o tópico primário, qual que é o tópico secundário, porque tudo isso a LLM é capaz de fazer sem necessariamente um pré-treino, sem necessariamente um fine-tune, simplesmente do jeito que ela existe, porque ela viu muito conteúdo desse tipo de assunto durante o treinamento. Então, é uma fortaleza muito grande poder conseguir utilizar algo desse tipo, tá? Então, aqui é super interessante. Tem algumas outras coisas que a gente pode até explorar aqui, né? Que a gente coloca nesses sumarários, ele vai pegar todas as reclamações com base num produto específico e sumarizar para a gente o que mais está sendo reclamado, né? O que mais está sendo trazido à tona para esse produto especificamente, para esse banco especificamente aqui no Bank of America, quais são os tópicos mais quentes aí que a gente precisa cuidar por produto, né? Então isso é super interessante, porque a gente está pegando todas as reclamações e somarizando num texto, com as coisas que mais aparecem, as coisas mais frequentes. Então essa sim é uma ferramenta muito poderosa de sumarização e de trazer informação detalhada para um acionável, né? Porque é isso que a gente está se preocupando aqui, como focar, né, essa capacidade, né, desses modelos que são super, né, que são muito poderosos em algo que de fato vai gerar um acionável, que vai gerar um ROI lá na frente, que é o que a gente mais se preocupa. Então, esse é um passo super importante, porque daqui de fato a gente vai conseguir gerar acionáveis super importantes. Tá? Bom, esse é um segundo exemplo, né, que é essa gestão aqui de reclamações, né, e de interação com o cliente. O último que eu gostaria de mostrar é algo que a gente construiu para fazer análise de relatórios financeiros, que é algo que é cotidiano, é rotineiro também no dia a dia de analistas financeiros, econômicos e tudo mais. E normalmente esses relatórios são enormes, são muito grandes, são difíceis de lidar. E aqui a gente consegue, por exemplo, selecionar que tipo de documento que a gente quer, então um relatório de auditor, porque essas demonstrações financeiras, elas são enormes, né? Tem ali uma quantidade exorbitante de informação, e isso passa depois para um auditor independente que precisa construir um relatório que vai ser utilizado depois para todos os stakeholders interessados para aquela instituição financeira. Então, analisar isso e destrinchar isso de uma maneira amigável, né, e ter uma ferramenta de busca isso é muito importante, né? E é isso que a gente tenta trazer aqui. E aqui até coloco uma informação de como essa solução funciona. A gente vai pegar essa informação, ou essa demonstração contábil, ou relatório do auditor de fato. A gente vai indexar, quebrar esse documento em pequenas partes e indexar. E aqui a gente está usando o nosso Enterprise H2O GPT para fazer essa orquestração. E a partir desse momento, para qualquer pergunta ou prompt que a gente chama, a gente vai buscar os trechos mais relevantes, que a gente chama de contexto, passar para o nosso modelo. E aqui vai gerar a nossa resposta. E é isso que a gente tem de interesse, né? Então, quando eu pego, por exemplo, aquelas mesmas demonstrações financeiras que eu estava comentando, né? E faço isso, né? Eu faço essa primeira parte da indexação, preparo esse documento para receber perguntas e respostas e depois, pronto, né? Isso já está pronto para a gente. O primeiro passo, de maneira automática, ele já vai gerar para a gente uma sumarização, né, do que está acontecendo, né? Que eu até pergunto quais são as conclusões e recomendações ao Conselho de Administração, que é um trecho importante daquelas demonstrações. Ele vai lá, vai procurar onde isso está nesse documento, que é um documento de mais de 160 páginas, e trazer aqui para a gente. Até coloco aqui alguns botões aqui para facilitar a nossa interação, né? Essa aqui é uma das perguntas que até a gente fez ali, né? Como demonstração que eu mostrei. E ele vai, de novo, procurar quais são os textos mais importantes e trazer a resposta para a gente, né? Então, quais são os custos de produção para o Brasil, especificamente em dezembro de 2023, ele traz aqui informação para a gente, né? Em milhões
E essa informação, eu até gosto de mostrar, porque ela está dentro de uma tabela, né? Então, ela está dentro de uma tabela, dentro de um PDF, mas isso não impediu que o modelo conseguisse encontrar o trecho relevante, passar para ele, interpretar e trazer esse resultado para a gente. Então, aí isso passa a ser uma ferramenta de interação muito interessante com o nosso modelo, né? Eu gosto desse outro exemplo do relatório do auditor, também é um outro tipo de documento de relatório financeiro, porque daí eu faço um outro exemplo que também é interessante, tá? É que a gente passa pela mesma fase de indexação. Aqui eu também gero de maneira automática um resumo, um sumário inicial, né, para gente. E no final a gente vai ver que tem algo interessante que a gente consegue fazer, que conversa do que a gente estava mencionando, de todas aquelas possibilidades dos modelos de LLM, né? E que gera para a gente um sumário. E aqui eu até coloquei um botão para gerar uma análise de sentimentos do tom da opinião do auditor, né? A opinião do auditor é esse trecho aqui, que é um trecho específico do relatório, né? Então, quando a gente clica aqui, sem fazer nenhum fine-tune, sem fazer nenhum treinamento, eu simplesmente peço para ele encontrar esse trecho no texto, trago esse contexto para cá e peço para ele dizer se aquela opinião foi positiva ou negativa, né? Frente ao relatório que né, as demonstrações financeiras que ele visualizou. Então, aqui ele fala, ó, que a opinião é positiva, né? Isso pode ser inferido pela seguinte declaração e tudo mais. Então, ele não só dá para gente a, a, uma análise de sentimento, mas ele também dá uma justificativa. Isso só é possível por essa capacidade generativa desse modelo. Ele não vai só responder positivo e negativo como um modelo de machine learning tradicional responderia. Aqui ele está interpretando, está encontrando, interpretando e no final das contas fornecendo para a gente uma visão mais completa. E aqui até mostra para a gente qual o trecho do relatório onde isso foi encontrado, justamente aqui na opinião do auditor. Tá? Então isso é, faz, né, com que seja uma ferramenta muito importante aqui para gente, tá? Ah, perfeito. Aqui, deixa eu só voltar para a apresentação, então. Essas aqui são algumas demonstrações, né, que a gente quis fazer e mostrar, porque eu acho que deixa um pouco mais claro o poder, né, disso, de todo esse ferramental, né, que a gente está discutindo aqui, né, não só o modelo em si, mas tudo que a gente consegue fazer, seja o fine-tuning, seja esse RAG, né, oferecendo o contexto adequado para esse modelo e mostra um pouco na prática todas aquelas possibilidades que a gente elencou de classificação, análise de sentimentos, sumarização, extração de informação. Tudo isso passa a ficar um pouco mais claro, mais evidente quando a gente mostra em demonstrações mais práticas, tá? Antes de seguir, tem uma último tópico que eu gosto de mencionar. Deixa eu só responder a pergunta do Daniel, que é uma pergunta interessante, né? Ele menciona que o fine-tuning, na experiência dele, o fine-tuning acaba sendo mais útil para reconhecer vocábulos de um domínio específico e menos na questão de melhorar a inserção de fatos errados. E ele pergunta se eu tenho a mesma impressão. E eu, de fato, tenho a mesma impressão. Tá? O que a gente usa aqui, né, para fine tuning é muito nesse sentido de melhorar esse vocábulo de domínios muito específicos, de melhorar a formatação de uma resposta específica. Então, se eu quero que meu modelo solte minha resposta num formato muito específico, o fine tuning também pode ajudar, tá? E de fato, tá? Para inserção de fatos e fundamentar na verdade, o RAG acaba sendo mais eficiente nesse sentido. E muitas vezes uma solução completa talvez passe por essas duas possibilidades. Você ter um modelo com fine-tuning para ajustar o vocabulário correto, para ajustar a formatação do output de maneira correta, junto com uma estrutura de RAG para fornecer sempre o contexto adequado para gerar essa resposta. Então, eu concordo com você, acho que tem usos bem específicos do fine-tuning, tá? Que a gente pode utilizar, tá? Sem sombra de dúvida. É, bom.
A última sessão que eu gosto de mencionar, e eu acho que é uma preocupação que a gente precisa começar a ter cada vez mais no nosso consciente. A gente mencionou lá atrás, né, um pouco dos riscos associados de um modelo desse tipo, né? Os vídeos estão sendo cada vez é, é, mais verossímeis, né? Esses modelos de LLM estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, de um jeito que a gente já não está conseguindo desassociar mais, né? E eu até brinco, que eu sempre brinco que a minha mãe usa o ChatGPT e ela não está preocupada se aquilo está 100% fundamentado na verdade, né? Porque você pode ter ali 10 fatos verdadeiros e um fato totalmente errado e a gente não vai conseguir discernir. Então, algo que é muito importante que a gente precisa começar de fato a prestar atenção é como avaliar um modelo de LLM, modelo de machine learning, né? Porque quando a gente, modelo de LLM desse tipo, né? Porque quando, por exemplo, eu gero do mesmo contexto, né, a mesma configuração, só que para modelos distintos, por exemplo, e faço a mesma pergunta, aquela mesma pergunta que a gente olhou ali na demonstração, a gente pode ter duas respostas diferentes, e são duas respostas factualmente corretas, né? Se a gente olhar que o valor que as duas respostas nos fornecem, as duas estão coerentes, estão factualmente corretas. Mas as respostas são diferentes uma das outras. É possível a gente enfrentar um cenário onde uma resposta é mais correta que a outra, né? É melhor do que a outra, embora as duas estejam corretas. Então, como que a gente consegue, de uma maneira sistemática, escalável, avaliar uma série de respostas de um modelo, para falar que esse modelo é de fato melhor que o outro. Esse modelo que eu fiz um ajuste, um fine-tuning, é melhor do que o outro. Esse modelo que eu ofereci um contexto de uma determinada maneira é melhor do que o outro. Isso é uma tarefa muito árdua e são vários campos que a gente precisa se preocupar, né? Então, primeiro, a confiabilidade, né? Será que esses modelos de LLM estão produzindo resultados consistentes? Se eu refaço a mesma pergunta, se eu modifico a pergunta só levemente, será que os dados continuam verdadeiros, continuam precisos, ainda tem uma garantia da precisão factual, né, da resposta? Ou não, isso acaba se perdendo conforme eu vou modificando a minha pergunta, né? Confiável é mesmo meu modelo com relação a esses fatos. A parte de segurança, né? Tem que ter as garantias de que esse meu modelo estão soltando respostas que evitem, né, palavras que são prejudiciais, termos que são sensíveis, né, que sejam, enfim, até ilegais no final das contas, né? Então, a gente precisa garantir que esses modelos são seguros e que são justos. Aí a gente entra na parte de fairness AI, na parte de justiça. Será que esse modelo está mantendo a neutralidade? Será que ele está reverberando, né, um preconceito ou algo que ele viu durante o treinamento? Porque grande parte dos dados eles têm vieses, né? Porque eles são oriundos de uma sociedade que tem vieses também. Então, será que esse modelo está reverberando e aumentando isso? Né, o ChatGPT foi a ferramenta com a adoção mais rápida da história, mais rápida do que a internet, mais rápida do que tudo, né? Então, se ele reverbera ou amplifica algum preconceito, é, é, algum viés, isso é muito, muito prejudicial. Então, a gente precisa ter essas garantias também. Resistência ao uso indevido, né? Pode ter ataques ali maliciosos, né? De uso de uma propaganda, por exemplo, né? Ou de materiais protegidos por direitos autorais. Será que ele consegue identificar e evitar, né? Utilizar esses termos e caminhar nesse caminho? Explicabilidade e raciocínio. Raciocínio é algo importante. Muitas vezes a gente quer fazer relação entre documentos, entre temas, entre fatos. Será que ele consegue construir um raciocínio lógico, né, e não só fazer uma extração? Ou será que ele perde precisão ao fazer? Então, isso também é algo importante. Robustez, né? É comum ter ataques adversários, né? Então, você ter manipulações, seja dos prompts das perguntas ou do material que está sendo injetado, né? Injeção de materiais maliciosos. Será que ele é robusto para identificar esses tipos de ataques e evitar, né, uma imprecisão na resposta? Exatidão linguística, né? Ele precisa ter uma precisão, né, gramatical, né? Precisa ter uma precisão gramatical impecável. E isso precisa ser também consistente.
e depois uma inteligência, uma capacidade abrangente, né? O que a gente espera ali é, de modelos desse tipo, que ele consiga versar sobre todos os temas, né? E eu acho que isso é super importante, eu até faço um gancho. Hoje o melhor modelo open source que tem é o modelo do Mixtral, ou um dos melhores, né? Eu acho que é o melhor, que é uma mistura de experts. Então são 8 modelos distintos, cada um especializado num campo de conhecimento. Então, isso garante que a resposta é sempre acurada, que a resposta é sempre, enfim, que faça sentido ali com o contexto da pergunta, com o tema mais abrangente da pergunta, e garante essa inteligência, essa capacidade mais abrangente de responder e conversar e versar sobre temas os mais diversos. Isso é super importante, é algo que também pode e precisa ser avaliado. Então, esses são alguns campos de avaliação que a gente precisa se preocupar, criar tarefas específicas para fazer essa avaliação. Não é algo fácil, é que a gente está falando de transformar algo subjetivo, que é a qualidade de uma resposta, em algo objetivo e escalável. Isso não é uma tarefa simples, né? Então, tem como que a gente consegue construir ferramentas e ecossistemas para que a gente consiga garantir isso e, ao utilizar esse modelo para, não de uma maneira né, de uma maneira ali pessoal, mas de uma maneira profissional e escalável, como que a gente passa a ter todas essas garantias. E aqui eu termino essa nossa apresentação. Antes de passar para as perguntas, eu estou vendo que tem uma pergunta aqui que pode ser interessante. Eu gostaria só de fechar, né, fazendo uma apresentação do ecossistema que a gente vem construindo, que a gente acredita poder ajudar em todo esse passo a passo, né? Então, a gente tem, por exemplo, um conjunto de soluções, tanto o Data Studio quanto o LLM Studio, dedicado para o fine tuning, que eu mencionei. Então, a gente vai conseguir pegar o conjunto que a gente quiser de documentos, de peças, de material que a gente queira utilizar, construir um dataset de perguntas e respostas de maneira automática e utilizar isso para fazer um ajuste fino de um modelo open source. Então, a gente tem todo um ferramental, embora seja usos específicos, né? A gente consegue ter esse ferramental interessante para isso aqui dentro. Depois, a gente tem também, né, toda uma solução para fazer os sistemas RAG, né, que eu mencionei, de utilizar esses dados né, essas fontes de informação, né, desses documentos, indexar de uma maneira interessante e depois fazer essa busca. Então, a gente tem o Enterprise H2O GPT dedicado para isso, para pegar esses documentos, transformar, indexar, armazenar dessa maneira específica para utilizar modelos. Aqui até deixo uma seta pontilhada, porque pode ser uma conexão, né? Como a gente estava conversando, pode ser uma possibilidade de pegar o documento, fazer um fine-tuning para inserir termos e vocabulários específicos ou formatação de output específico e utilizar esse mesmo modelo num ecossistema RAG para sempre fornecer o contexto adequado para a resposta. Então, isso é também bastante interessante. Aqui a gente tem o LLM Eval Studio, que é algo que a gente tem dedicado muita atenção e muito tempo para construir algo muito interessante, que é justamente vai conseguir abordar todos aqueles temas que a gente conversou no último slide, de todos aqueles tópicos de avaliação. Ali a gente vai conseguir criar tarefas específicas para conseguir avaliar de uma maneira sistemática modelos que antes eram avaliados de uma maneira subjetiva. E mais do que isso, né? Quem já conhece H2O sabe, tem toda uma integração com os produtos já existentes, os modelos de análise de inteligência artificial preditiva, que é aquele campo que a gente não abordou hoje, né? Modelos que estão vindo do Driveless, de outras soluções que a gente tem, e são modelos tradicionais, que podem ser um modelo de precificação de alguma coisa, pode ser um modelo de propensão, modelo de recomendação de alguma coisa, um modelo de upsell. Isso pode se integrar com uma solução de LLM para garantir o melhor resultado, né? Então, aquele exemplo do invoice, né, que eu mencionei, onde a gente poderia pegar um invoice, extrair as informações e estruturar uma informação, isso poderia servir para um modelo tradicional, preditivo, para propensão de pagamento, por exemplo. Então, essa integração de modelos tradicionais de AI preditivo com modelos de AI generativa, eu acho que é aí que mora a grande fortaleza, onde a gente consegue de fato entregar o maior impacto. E é claro, tudo isso sendo entregado em visualizações e aplicativos como esses que a gente teve
a oportunidade de mostrar para vocês, tá? Então, acho que isso conclui a nossa apresentação, né? Acho que é essa a ideia. Então, se eu puder recapitular um pouco de tudo que a gente viu, né, no dia de hoje, a gente viu um pouco sobre o que é a AI generativa, um pouco do histórico da AI generativa, quais foram os grandes marcos aí nessa evolução de uma maneira muito rápida, as características e evolução de modelos especificamente de linguagem, quais são as fortalezas e as possibilidades, né? Quais são os riscos associados, o que o estado da arte nos permite fazer hoje para mitigar esse risco e utilizar com segurança. Depois, um pouco no foco, né, da utilização e como que esses modelos vêm transformando, né, a área de serviços financeiros, né, depois algumas, né, demonstrações e aqui a gente termina com um pouco falando sobre o nosso ecossistema e como que a gente está atuando nessa área e como que a gente busca realmente ter impacto utilizando esse tipo de modelo, tá? Então, no mais, eu agradeço a presença de todos, eu agradeço a Bruna por essa oportunidade. Espero que tenha sido muito proveitoso para todos. E aqui acho que pode ser um tempo para a gente, né, revisitar alguma coisa, tirar alguma dúvida, que eu acho que vai ser importante. Com certeza. Primeiro eu queria te agradecer, Anderson, pela excelente apresentação, muito didática. Eu imagino que o pessoal que estava aqui assistindo gostou bastante. E tem algumas perguntas aqui no Q&A para você dar uma olhada. Perfeito. Deixa eu ver. De construção de features para geração de melodia preditiva. É, Perfeito. Na verdade, a gente tem alguns cases nesse sentido, tá? Então, aqui a pergunta é se existe alguma utilização de AI generativa para a construção de variáveis, de features, para modelos de AI preditiva, né? Com aquela integração que eu mencionei. E é justamente, acho que esse ponto que a gente colocou no invoice é um caso que a gente resolveu justamente de extração dessas informações, né, que a gente precisava extrair, são algumas informações específicas que estavam ali de uma maneira não estruturada, que precisava passar para um modelo de propensão ou algo desse tipo. Então, essa é uma integração que já existe, a gente já resolveu alguns casos nesse sentido. Normalmente passa por isso, tá? Por pegar um documento, uma informação não estruturada, passar pela LLM, por esses modelos, estruturar essas informações e, no final, fornecer isso para um modelo que foi treinado com essas informações em outra hora, tá? Então, isso é algo que de fato acontece, tá? Feito, a ferramenta será indicada para fazer uma leitura e acompanhamento de gestão de projetos. Exatamente, aí eu acho que está muito mais nessa área de RAG, né? Então, que o L pergunta qual que é a ferramenta H2O seria mais indicada para fazer uma leitura e acompanhamento na gestão de projetos. Eu acho que esse RAG faz todo sentido, porque a gente vai conseguir pegar todo o material necessário, indexar, extrair informação, resumir, pedir, né, ter uma interação mais viva com esse material, e é um material que, por natureza, vai mudar, né? Então, a gente precisa de uma ferramenta que essa indexação seja sempre constante, que a gente consiga versionar esse material e saber que isso vai mudando ao longo do tempo. Então, uma ferramenta como o Reg vai ajudar muito, tá? Então, o H2O GPT Enterprise, aí, mais especificamente da ferramenta da H2O, é o mais indicado para essa problemática, tá? É, Perfeito, eu acho que é isso, né, gente? Acho que poderia indicar algum bootcamp para IA. Tem questão de trabalhar em um aplicativo para fintech usando AI generativa. Eu acho que tem bons materiais, né, na internet que a gente pode utilizar para inteligência artificial generativa. Eu acho que tem bons materiais do DataCamp, se eu não me engano, tem bons materiais do Andrew NG também. Tem muito material no YouTube, né, principalmente me fugiu o nome ah, me fugiu o nome dele, mas ele era o desenvolvedor-chefe na OpenAI e tem bons materiais na internet ensinando de fato como funciona cada detalhe, tá, dos modelos de LLM, mas a gente pode depois montar um material certinho e enviar para vocês, tá? Isso aí. Obrigada, Anderson. A apresentação foi ótima. Obrigada a todos vocês que ficaram até o finalzinho aqui com a gente. Como eu falei no início,
esse webinar foi gravado, a gente vai compartilhar com vocês essa gravação. Se alguém tiver alguma dúvida mais específica, quiser entrar em contato com a gente, eu vou deixar, bom, eu vou mandar o e-mail e aí vocês vão ter o meu contato. Eu posso redirecionar isso para o time, tá? Então, alguma dúvida, alguma solicitação, se quiserem agendar uma reunião, enfim, tá? Só para deixar esse canal aberto. Sigam a gente no LinkedIn, no nosso grupo de Meetup, para saber dos próximos webinários e dos próximos eventos que a gente vai participar. Tá bom? Obrigada e boa noite. Obrigado, boa noite, pessoal. Obrigado pela atenção, obrigado, Bruno e Agradeceu pela oportunidade e obrigado pela presença de cada um de vocês. Tchauzinho.